ou só existiu uma vez na Bíblia, ou nunca existiu. Mas até o próprio Filho de Deus entrou nesse processo de jejum. É tanto que em Mateus ele faz menção de escrever essas escritas acerca do jejum e fazendo algumas comparações. A primeira comparação era que o sacerdote da época, que andava com uma mitra na testa e escrito santidade ao Senhor, e eles, quando chegavam em público, eles gritavam dizendo: nós jejuamos, para que todo mundo, ou seja, vou fazer uma explicação aí, é como se aquela pessoa mais formal, que tem um conhecimento, e pega um povo que não tem um conhecimento, então tudo que ele fala está válido. Então, como o povo não tinha acesso a Torá, então o sacerdote dizia: nós jejuamos em público para mostrar, entre aspas, que eles eram santos. E o jejum nada mais não é para fazer ninguém mais santo do que ninguém, é para mortificar os desejos da nossa carne. Segundo ponto, o jejum também é para a gente vencer batalhas espirituais. Então, quando jejuamos, estamos abrindo mão de alimentos desmonçados que o corpo necessita. Pela manhã o nosso corpo necessita tomar um café, aquele café bonito, aquele pão quentinho. Outros não tem tempo, tomam um café de borra já no café do outro dia, mas tomam um café. Alguma coisa ele quer comer para ir trabalhar, sim ou não? Mas tem alguma coisa que a gente às vezes é dependente, nem gosta de tomar café direto. Se não tomar um cafezinho, dá dor de cabeça, porque o café tem o poder de cafeína. Então, se nós deixássemos dominar, então só vai passar minha dor de cabeça quando tomar um cafezinho. E um dia alguém disse para mim: rapaz, você está com dor de cabeça porque toma um cafezinho. Aí eu fui cair na besteira e tomei um cafezinho. Mas na mesma hora eu disse: não, eu não posso ser dominado pela cafeína. Eu tomei, aí quando eu tirei de cabeça, eu bebi água, com essa dor de cabeça foi embora. Porque eu não posso ser dominado pela cafeína. Então o jejum nos dá tanto equilíbrio e domínio próprio, porque tem coisas que é nos vencer. E aí eu quero entrar em propósito com Deus, mas quando daqui uma hora está me dando dor de cabeça e eu estou olhando para a garrafa de café, aí eu não aguento, mas é Jesus, ó, só um cafezinho. Mas propósito é propósito. Então, o que busca, o corpo busca se alimentar. Então, buscar o Senhor, a Deus, estamos fazendo um sacrifício para estar com Ele. Quem busca a Deus faz um sacrifício para buscar ou estar com Ele. Parece que é um paradoxo. Por que um paradoxo? Se nós somos um templo e morada do Espírito Santo, então não precisa jejuar. Então não precisa. Mas Ele está ratificando: quem quer estar comigo precisa ter uma vida de propósito. Glória a Deus. Veremos nesse estudo quais são as diferentes propósitos do jejum. Poder. Quando apenas ficarmos sem comer, sem nenhum motivo específico relacionado a Deus, isso não é jejum bíblico. Eu falei no domingo aqui, se você der a ideia de não tomar café de manhã, não tomar, você não sente nada. Se vacilar, você vai até medir e não lhe dá fome. Mas no dia que você, nem no dia, você fala assim: amanhã eu vou abrir um propósito. Meia-noite o estômago já começa a mudar. A gente fala com experiência. Você já começa a sentir fome às 5 da manhã. E aí, a primeira coisa que bate é afrouxar.
E aí a mente fica lenta, o pensamento fica lento. Ou seja, essa ferramenta da carne contra o nosso espírito, se a gente deixar ela dominar, ela vence. E a gente não consegue jejuar. Mas como aqui tem crente de fé e guerreiro, diga comigo assim: nós venceremos toda a vontade da carne. Toda a vontade da carne. Aleluia. O que acontece quando jejuamos? Nós estamos sensíveis às coisas espirituais. Quando a gente jejuma, João, a gente começa a entrar na dimensão espiritual, ter sensibilidade. Aí há um ponto. E quando você começa a jejuar, você tem que estar atento no trabalho, numa escola, na rua. O diabo vai vir de toda forma. Ele não vai fazer cara feia. Ele vai vir de uma forma para quebrar o seu propósito, para ver se você mente, para ver se você pega um dinheiro inadequado lá da empresa, para ver se alguém lhe dá uma grana indevida. Vai vir todas as ofertas. E parece que eu estou vendo isso hoje. O cara disse: vou dar um dinheiro para você terminar isso aqui. Aí eu fui lá, mas não diga nada para ninguém, não. Eu disse: tá bom. Cheguei lá com o gerente e disse: aconteceu isso. Eu sou bom, sou crente. Ele fala, ficou avisado, ele deu 50 reais. Eu falei: nem dê a minha aí, eu não quero. Pode ter, olha, se você está sem dinheiro, eu lhe dou o dinheiro, mas deixa lá, porque o outro ficou ganancioso, porque não é crente, ficou ganancioso. Mas eu estou vendo que é o diabo querendo quebrar o propósito, porque a gente começa a ter sensibilidade, e a sensibilidade dá para notar as ações do diabo. Quando a igreja ora e jejuma, ela tem uma sensibilidade que quando o diabo é usado, ele vai vir mesmo. Por que ele vai vir? Para tentar nos parar. Só que quando a gente tem sensibilidade, as antenas espirituais começam uma conexão e a gente começa a entrar em espírito, ele está repreendido. Eu neutralizo agora, porque Deus começa a lhe dar ferramentas espirituais para você guerrear no mundo espiritual. Temos mais entendimento espiritual, mais poder sobre o inimigo. Diga: mais poder. Sobre. Diga: sobre. Ó, não é contra o inimigo, é sobre. A palavra sobre é dominar. Diga: dominar. Diga: quando jejuamos, nós conseguimos dominar toda a artimanha do inimigo. Pegou? Vamos lá. O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus e a sua autoridade. Jesus disse para os discípulos: eis que vos dou poder. Para que, Senhor? Para pisar em serpente, pisar em escorpião, e se fizer veneno contra a sua vida, dano nenhum. Dano nenhum. Sabe por que Jesus? Quem jejuma, quem tem revestimento, pode o diabo se levantar, mas não será atingido. Não será atingido. Aí você percebe, recebe poder. O jejum aumenta o poder da oração. Quem jejuma começa a ter anseio para orar. Quem se separa e a sua carne começa a morrer. Diga: a carne começa a morrer. E o espírito começa a vivificar, com vontade de orar. É tanto que quando o crente jejuma, ele começa a falar de Jesus até pelos cotovelos. E ninguém não entende isso. Então, quando nós jejuamos, aumenta o poder da oração e a presença, aumenta o
Deus quer um nosso sacrifício com o nosso corpo, mortificando. Aí tem resposta de Deus chegando para a nossa vida. Se a gente não terminar hoje, a gente termina outra vez. Percebe que o motivo do jejum deve ser espiritual. Deve ser o que, irmãos? Espiritual. Deve ser o que, irmãos? Espiritual. Ou seja, o jejum não é para carnalidade, ele é espiritual. Porque se nós somos corpo e alma e espírito, nós vivemos na terra, comemos as coisas da terra, mas nós somos espirituais. Por isso que Paulo disse: não falo como menino, mas falo como espirituais. Está dando para entender aí? Então, o motivo do jejum: testemunhar. Quando jejuamos, nós começamos a testemunhar, porque as forças espirituais estão sendo revigoradas e a sede de falar de Jesus. Depois diz: pela salvação das almas, para receber poder, para testemunhar ou pregar. Eu quero que fulano se converta, mas eu não quero pagar o preço da oração e do jejum. Aí um surge efeito, ele diz: meu Deus, eu estou orando, jejum, bote um propósito e Deus vai dar a resposta na sua casa, na sua vida. Glória a Deus. Depois dessa resposta e da libertação, aí vem cura da alma. Irmão, porque tem de crentes, eu não vou dizer pessoas, crentes com a alma doente, apodrecida, e tem muitos anos que não jejuma, e aí o crente tem que ter uma sensibilidade de chamar essa pessoa para o propósito de oração, se ela aceitar, porque a alma está doente. Mas diga assim comigo: uma alma, para estar sarada, precisa ter uma vida de jejum e de oração. Glória a Deus. Uma alma, por mais revelação da palavra, para pedir a orientação de Deus. Ou seja, o crente que ora e jejuma, ele está pedindo, João, uma orientação de Deus, porque Deus é especialista em orientar a nossa vida. Por isso que nós não podemos vir para a igreja só por vir, não podemos ser crentes só por ser crente. Somos espirituais, não podemos andar como meninos, mas a gente tem uma ferramenta e precisamos saber usá-la, porque o diabo não fica dormindo, ele está 24 horas tentando, querendo acabar, querendo destruir. Mas aonde tem um povo que ora, que jejuma, Deus entra com a resposta e com a sua providência. Só que crê glorifica a Deus por essa palavra. Proteção por agradecimento, para santificação e etc. Não encontramos na palavra a prática de jejum para adquirir bens. Irmãos, eu vejo aí, está jejuando? Não, eu não tenho o mesmo carro. Qual é o propósito aqui do jejum? É porque vai ser 365 anos de bênção, 12 dias de clamor da igreja que tem essa campanha. Mas eu vou pregar a Bíblia. Mas para mim é um pensamento pobre. 12 dias de clamor ou de campanha para 12 meses, eu não acredito nisso. Que a Bíblia diz que a bênção do Senhor, seguirão aos que creem. Eu ando, ela anda, eu paro, ela para, eu sento, ela senta. A bênção de Deus está sobre a igreja. Aleluia. Então jejum não é para adquirir bens. Adquirir bens é no seu trabalho e Deus vai abençoando. E nem emprego, porque Deus que abre a porta. Agora jejum para mortificar os meus desejos, aí buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão, porque
que é agradecer pela vida, pelo fôlego. Depois, olhando aqui que não é aos bens, aumentar, e nem aumentar, olha, vou jejuar, aumentar o meu salário. Não, aí é barganha. Trabalhe, faça a sua parte, que aquele que tiver orgulho, ele vai te recompensar publicamente. Vai usar o padrão de aumentar o seu salário. Não precisa de jejum para aumentar o salário, precisa dos seus talentos, da sua fé, do seu trabalho. Ter sucesso nos negócios, que tem, não, eu vou jejuar porque eu tenho que ter sucesso. O jejum é espiritual. É espiritual. Como jejuar? Como jejuar? Como jejuar? Nós lemos aqui em Mateus 6, quando jejuares, não vos mostrei triste. Tem gente que vai jejuar e fica um cara triste, chega no trabalho, ela fica assim, ó. E foi, meu irmãozinho, cara, tomou um café, é um café aqui. Ele não pode falar um propósito, ele também é crente, não pode mentir agora. Mas eu quero ver ele ungir a cabeça, lavar o rosto, chegar sorridente, o estômago está doendo, a cabeça está pesada, mas Jesus, glória a Deus, bom dia a todo mundo. E o seu propósito, chegou alegre, se Deus está no controle. Aí ninguém vai te convidar para chamar para tomar café, não vai entrar na sua vida, porque você está tão alegre, está nada, está doendo, está quebrado, mas você está sorrindo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eles oravam, jejuavam para se aparecer. Não. Jejum espiritual. Não é preciso contar ninguém. Não, irmão, eu estou. Que tem gente, estou jejuando. Ele se acha mais crente que os outros. Perdeu o propósito, perdeu o jejum e entregou a ferramenta ao diabo. Quando insistir e se alimentar, não aparenta tristeza ou cansaço por estar sem comer. O que eu disse? Quando nós tentamos, começamos, entrei em propósito de jejum, vem logo o corpo, parece que tem alguém puxando o nosso corpo para baixo, a cara parece que começa a ficar murcha. Aí você vai, não, irmão. Você está trabalhando a sua ferramenta espiritual. E amolar a ferramenta não é fácil, cansa. Ó, já viu fazendo espada? Bate nela, está cansado, está doendo, o estômago está colando, mas diz glória a Deus, está tudo no controle. E sai de perto dessas pessoas para não tirar o seu equilíbrio espiritual. Sai de perto. Ou aqui, irmão, deixa eu cuidar do meu trabalho. Corta. Senão você perde o seu propósito. Diga assim comigo, eu não posso perder o meu propósito que eu coloquei diante de Deus. Então diga para você, irmão, assim, não fique triste quando você jejuar. Então, você tem que ter a mesma alegria quando você vai comer aquele pão de manhã cedo. Vamos lá? É importante procurar fazer jejum, se possível, em dias com menos atividades, para se dedicar mais ao Senhor. Se alguém tem essa oportunidade, que não tem essa atividade tão pesada, meu amigo, é o dia certinho. Aí, ou seja, Deus está habilitando a gente a um dia de estratégia. O dia de estratégia. Hoje eu estou de boa, hoje eu entro num processo de jejum e oração, porque eu não vou me cansar. Mas aquele que tem um trabalho pesado, faça seu propósito logo cedo, vá até 10 horas. E aí, de repente, ele vai, não está comendo agora, rapaz, eu senti fome agora. E aí você come, mas você já levantou de manhã com um propósito, saiu. Que quando a gente sai da nossa casa, a gente enfrenta o diabo, a gente enfrenta os demônios, a gente enfrenta as sortes espirituais da maldade, enfrenta ladrão, enfrenta tudo. Você sabe que você é um soldado, está saindo para uma guerra, e soldado não pode sair desarmado. Deus está dando ferramenta para você.
seu dia. Ou seja, tem gente que faz jejum por fazer, Roberto. Mas o jejum é algo importante. Ele está relacionado à igreja. E quando eu lembro que Daniel orava 3 vezes ao dia, e ele ficou 3 anos comendo só legume com água, mano, ele virou vegano. 3 anos, João, e Daniel comendo legume e água, sem comer carne, nada. 3 anos de propósito. Mas o que foi que aconteceu? Jogou dentro da cova. O leão teve que ficar olhando ele, cheirando ele, olhando para ele e disse: não posso tocar. Aleluia. Quem foi jejuar? Quem não era crente foi jejuar. Dário viu aquilo, a loucura que fez, disse: não. Quer uva, Senhor? Não. Quer música para dormir? Não. Quer que leva o gosto? Não me dê nada. Eu estou jejuando. Até Dário tentaram tirar o propósito da vida de Dário. Disse: não, mas de madrugada ele foi lá e deu grito: ó, Daniel, o Deus aqui do céu que te livrou. Não, agora imagine, sabendo que lançou numa cova que tinha um leão com 6 meses sem comer, caiu, acabou, mas chegou lá, ora, chamando, mas na cabeça dele, eu não ouvi som nenhum dele. Diga assim: depois que eu entro numa guerra, diga, depois que eu entro numa guerra, junto com Jesus, ninguém cala a minha voz. Dentro da cova do leão